Pode começar, Marcelo. Beleza. Boa tarde a todos, eu sou o Marcelo, sou aluno da Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Fraternidade e Amizade Social, uma leitura da Fratelli Tutti em óptica social. Hoje com o tema Por uma nova arquitetura do mundo e das relações sociais. Na semana passada, no nosso encontro passado, no dia 4, a gente conversou sobre o amor político como fecundidade dos processos sociais. Esse encontro está gravado no nosso canal no YouTube. Se você não conseguir acompanhar, você pode assistir lá pelo canal. E também gostaria de avisar que o nosso encontro de hoje vai ser gravado, tanto para você que está aqui e quiser rever depois, também para quem não conseguiu participar, se quiser assistir posteriormente, vai estar lá no nosso canal do YouTube. Para hoje, a gente tem a grande alegria de receber como palestrante o professor doutor Márcio Roberto Pereira Tangerino, que possui graduação em Filosofia pela PUC Campinas, graduação em Teologia pela PUC Campinas, mestrado em Sociologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, é professor titular da PUC Campinas e atua principalmente nos seguintes temas: política, Igreja Católica, comunidades eclesiais de base, classes sociais e pastorais populares, Universidade Católica e educação superior no Brasil. Para mediar o nosso evento de hoje, a gente recebe o professor Dr. Glauco Barsalini, que é professor pesquisador do Programa de Mestrado em Religião e da Faculdade de Ciências Sociais em PUC Campinas. É membro, desde 2018, do Conselho Científico da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião. Ele tem pós-doutorado no Departamento de Teologia da Loyola University em Chicago. É doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Multimeios também pela Unicamp, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Unicamp, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Campinas. Sua trajetória acadêmica tem se pautado por estudos e reflexões a respeito do poder social e de suas relações com o poder do Estado. Atualmente, estuda as relações entre a teologia e a política na contemporaneidade. Gostaria também de relembrar que a gente tem um WhatsApp exclusivo para as dúvidas que tiverem em relação ao nosso encontro de hoje. O número é o 019 97143 9419. Repetindo, 019 97143 9419. O número também está aqui embaixo do meu nome, para quem quiser aí mandar uma mensagem, um comentário sobre a live de hoje. Passo então a palavra agora para o professor Dr. Glauco Barsalini. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes no âmbito virtual, né? Mas presentes assim mesmo. Eu vou então primeiro agradecer, né, pelo convite feito pela universidade, na pessoa da professora Lúcia, e dizer da minha alegria em estar presente nesse evento, que é de muita importância para todas as pessoas da universidade, da comunidade acadêmica, e também expressar minha alegria por estar aqui, poder compartilhar dessa reflexão, mas mais aprender do que qualquer outra coisa, com o professor Márcio Tangerino, que é sempre uma referência para nós. E para quem, eu não sei agora, Marcelo, se é você ou eu que assumo essa mediação, então, né? Eu acho que a palavra é do Márcio agora, ele faz a primeira parte da exposição e depois eu entro mais para fazer alguma reflexão, algum debate, abrir para as perguntas também, né? Tudo bem, Marcelo? Acho que é isso, né? Então, Isso mesmo, professor. obrigado, viu, Márcio? Por favor, né? Então vamos Já lá. devidamente apresentado, né? Com a palavra. Obrigado, Glauco. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Gostaria de agradecer a Lúcia pelo convite, ao José Donizete da Cassi, e quero dizer que é um momento importante de reflexão que se coloca para nós, porque sabemos que o Papa Francisco hoje, para além de ser o grande representante aí da Igreja Católica, ele é uma referência hoje no mundo, é uma autoridade que todos param para ouvir, porque ele
tem falado com propriedade sobre muitos temas candentes, temas atuais. Outras encíclicas ele já apontou problemas que nos tocam diretamente, como a Laudato Si, a alegria do Evangelho, o Evangelho Gaudium, e agora nessa belíssima reflexão que está aqui na Fratelli Tutti, que eu passo a compartilhar com vocês. Vocês estão enxergando bem? Marcelo, tudo bem? Glauco? Beleza? Tudo Então certo, tá professor. ótimo. Está vendo sim. Ótimo. Então vamos. Então, este é o título da minha palestra, não é? Fraternidade e Amizade Social, que é o título vamos dizer assim, o subtítulo da Fratelli Tutti, não é? Por uma nova arquitetura do mundo e das relações humanas. Eu vou tocar menos na questão política, eu tinha que escolher um caminho, não é? Então eu fui montando esses slides exatamente nessa direção. Como pensar novas relações humanas de tal forma que a gente possa pensar um mundo dentro de uma nova arquitetura, de um novo jeito da gente vivenciar nossas relações cotidianas, um novo jeito de nós organizarmos a sociedade. Deixa eu só pôr aqui tela inteira aqui, aí fica melhor. Então, diante de um mundo profundamente injusto que nós vivenciamos neste momento, o Papa percebe, e aqui acho que tem uma contribuição muito grande, porque nós, na modernidade, tivemos uma visão muito otimista da história, não é? E o Papa coloca um problema evidentemente sério, né? Que a história dá sinais de regressão. E nós estamos, sem dúvida, hoje vivendo isso, não é? Quem é brasileiro sente isso no país, quem é húngaro sente isso na Hungria, quem viveu nos Estados Unidos até pouco tempo com Donald Trump sentiu isso lá. Então, em vários lugares do mundo, a gente percebe que há uma regressão. E aquilo que a gente pensava já ter sido superado, não é? Parece que voltou com muita força, não é? Então, reacende-se certas posturas anacrônicas que a gente considerava superada, não é? Então, ressurgem os nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos, agressivos, não é? Então, em vários países, como eu disse, não é? Parece que nós estamos, de alguma maneira, deixando vir à tona o nosso lado pior, não é? Novas formas de egoísmo, da perda do sentido social, tudo em nome, supostamente, da defesa de interesses nacionais. Estamos vivendo problemas muito sérios, não é? Na linha do desemprego, no caso no Brasil, mudanças nas leis trabalhistas, mas esse desemprego não é só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, sobretudo nós vamos ver aqui onde o neoliberalismo se tornou a forma predominante de organização na economia, nós tivemos primeiro um desemprego estrutural e hoje, de alguma maneira, não superamos ainda esta realidade do desemprego estrutural, mas percebemos que em outras partes do mundo nós estamos vivendo problemas graves por conta da alteração das relações de trabalho. Não se observa direitos humanos em várias partes do mundo. A escravidão persiste. Gente, só para quem estiver acompanhando, como os slides também vão ficar disponíveis, estes números que seguem aqui é exatamente o número do parágrafo da Fratelli Tutti. Se alguém depois quiser se aprofundar, eu não tinha como transportar todo o documento para os slides.
Então, se alguém depois quiser se aprofundar, pode verificar de onde é que nós tiramos estas observações. Também as graves crises políticas, a injustiça, a falta de uma distribuição equitativa dos recursos naturais, não é? A respeito de tais crises que fazem morrer de inanição milhões de crianças já reduzidas a esqueletos humanos por causa da pobreza e da fome. Quer dizer, em relação a toda essa realidade, infelizmente, reina um inaceitável silêncio internacional. Parece que, de alguma maneira, nós nos acostumamos a conviver com a miséria, com a pobreza, com a injustiça, Isso parece ser uma realidade, entre aspas, normal. O Papa também fala da questão das crianças abandonadas, que eu não coloquei aqui, mas fala da questão indígena, fala dos camponeses sem terra, fala dos idosos. Então, nós temos aqui uma multiplicidade de problemas elencados pelo Papa Francisco, que, de alguma maneira, nos desafiam nesta realidade profundamente injusta. Ainda por cima, né, ainda mais, em alguns países de chegada, os fenômenos migratórios suscitam alarme e temores, frequentemente fomentados e explorados para fins políticos. Né? Difunde-se uma mentalidade xenófoba, de gente fechada e dobrada sobre si mesmos. Então, parece que há um discurso que aponta o outro, o estrangeiro, o migrante, como sendo o causador dos problemas que nós enfrentamos. Quando, na realidade, os migrantes nos mostram os problemas que eles enfrentam em seus respectivos países de origem e, muitas vezes, problemas que não são apenas endógenos daqueles países, mas motivados por políticas econômicas de fora, não é? No sentido de explorar recursos naturais daqueles países, de sustentar estados autoritários e, assim, não permitindo que a população local possa usufruir, não é, daquilo que é básico para a sua sobrevivência. Então, essa mentalidade xenófoba, que esteve muito presente no século XX, parece que hoje, não diria renasce, porque dá a impressão que ela teria em algum momento morrido. Não aconteceu isso, não é? Mas essa mentalidade xenófoba, eu diria que ela encontrou terreno fértil para se mostrar em toda a sua extensão. Diante desses problemas, não é, o Papa propõe, não é, que a gente repense, ou que a gente seja capaz de repropor a função social da propriedade. Não é? Nós vivemos num mundo onde, em nome da propriedade privada, não é, que permite a alguns concentrar bens de maneira indefinida, propriedades de terra gigantescas, não é? Maiores, no caso brasileiro, nós temos propriedades maiores do que países europeus, não é? Então, que alguns possam acumular indefinidamente, não é? E, em nome desse direito de propriedade, a gente, na verdade, acaba atentando contra a vida. Aqui é importante porque, seja uma tradição do liberalismo clássico, seja do justnaturalismo, a primeira propriedade a que todos têm direito é a própria vida.
não é? Então, não tem sentido continuarmos afirmando o direito de propriedade privada se, em nome desse direito, estamos matando, né? A garantia da vida é fundamental. Então, que a gente tenha isso claro, não é? Esta questão da propriedade sendo entendida como a própria vida, o direito à vida, é absolutamente fundamental. Não se justifica perpetuar relações onde a gente continue afrontando o direito à vida dos pobres, dos indígenas, da mulher explorada, das crianças, não é, subnutridas. Então é hora de repensar isto, repropor esta função social da propriedade. Também pensarmos uma nova rede nas relações internacionais. Não é? Nós não vamos resolver os problemas do mundo, não é? Pensando apenas em termos de ajuda mútua entre indivíduos ou pequenos grupos. Nós temos que pensar a relação entre as nações. Não é? A desigualdade não afeta apenas indivíduos, mas países inteiros. E isto nos obriga a pensar numa ética das relações internacionais. Licença um minutinho. Hans King, filósofo e teólogo suíço, ele já havia proposto no final do século passado, né, um projeto de ética mundial. Não é? Porque ele dizia, sem isso não haverá futuro para a humanidade. Não é? Então temos que pensar numa ética das relações internacionais e pensar que a justiça exige reconhecer e respeitar não só os direitos individuais, mas os direitos sociais, os direitos dos povos. Bom, a partir desta explanação, diz o Papa Francisco, o que afirmamos implica que se assegure o direito fundamental dos povos à subsistência e ao progresso. Bastante atenção, aquilo que o Papa João Paulo II já havia colocado nos anos 90, o Papa Francisco recoloca. Ou seja, que às vezes e fortemente dificultado pela pressão resultante da dívida externa, ou seja, os povos não subsistem, não conseguem progredir porque em muitos casos o pagamento da dívida não só não favorece o desenvolvimento, mas limita-o e condiciona-o intensamente. Quem trabalha um pouquinho com economia sabe que a dívida externa foi um mecanismo importante para os países desenvolvidos subjugarem os países colonizados, os países pobres, subdesenvolvidos, inclusive aqueles em desenvolvimento. Então, com efeito, a paz real e duradoura só será possível a partir dessa ética global de solidariedade, de cooperação a serviço de um futuro modelado pela interdependência e corresponsabilidade na família humana inteira. Então, aqui, para a gente ter, eu diria que é o ponto nodal desta reflexão que toca nos problemas atuais, tem muito a ver com esta fetichização do mercado, não é? Ou entender, como lá na escola de Frankfurt já se falava, tá? De um lado o Deus mercadoria, de outro lado a religião de mercado, não é? Que submete a todos. Então temos que entender, não é? E aqui dialogando com os economistas, com os defensores do mercado ou do livre mercado,
que o mercado, por si só, não resolve tudo. Não é? Embora às vezes queiram fazer a gente crer nisso. Não é? E isto é um dogma de fé do neoliberalismo. Diz o Papa Francisco. Trata-se de um pensamento pobre, repetitivo, que propõe sempre as mesmas receitas perante qualquer desafio que surja. Então, o neoliberalismo reproduz-se sempre igual a si mesmo, recorrendo à mágica teoria do derrame ou do gotejamento, sem a nomear como única via para resolver os problemas sociais. Então, meus queridos alunos que estão assistindo que não estão acostumados com essa linguagem econômica, a ideia do derrame ou gotejamento significa o quê? Dentro do neoliberalismo, a ideia é: não preciso atender diretamente às necessidades dos pobres. Eu tenho sempre que oferecer coisas novas no mercado para que aqueles que têm dinheiro possam sempre estar comprando. E isto dinamizaria por si mesmo o mercado. E as sobras, aquilo que derrama, aquilo que goteja desse processo, então isto chegaria até os mais pobres. Não é? Evidentemente, nem isso o neoliberalismo conseguiu fazer. Não é? Então, esse pensamento não se dá conta de que a suposta redistribuição não resolve a desigualdade, sendo esta fonte de novas formas de violência que ameaçam o tecido social. Então, nós temos que ter clareza que estamos num momento da história muito importante, não é? Porque a maior parte dos países hoje, não é? Organizou a sua economia, a maior parte dos países organizou sua economia dentro deste modelo neoliberal. E uma vez que este modelo foi implantado e ganhou dimensão ou dimensões mundiais, o Estado diminuiu de tamanho. Quem podia, e no passado fez isto, principalmente no período que vai do final da Segunda Guerra, em 1945, até 1973, quem conseguia fazer isso era o Estado, que de alguma maneira, cobrando mais impostos do lado dos ricos, das empresas, podia redistribuir isto para os mais pobres, não é? Não na forma de uma caridade ou de uma benevolência. Ao contrário, a ideia de que todo ser humano tem direito à vida e a uma vida digna. Então, o acesso à educação, à saúde, à moradia, ao vestuário, ao transporte, à seguridade social, à segurança para viver, isso era garantia do Estado, não é? Hoje, tudo está submetido às leis de mercado. O mercado aparece como um novo Deus, não é? Um novo Deus. Então, nós temos que pensar que aqui está, vamos dizer, o nó dos nossos problemas. Não é? Temos que pensar, propor novas formas de organização econômica que, de alguma maneira, quebre este dogma da fé ou de fé neoliberal. E aí, o Papa vai propor um caminho interessante, tá? Que é a questão do diálogo. Então, ele vai falar que o diálogo perseverante e corajoso não é noticiado como as desavenças e os conflitos. Né? Contudo, de forma discreta, mas além do que podemos notar, o diálogo ajuda o mundo a viver melhor. Não é?
E isto em todos os âmbitos, né, gente? Seja entre os amigos, na família, se eu pensar na nação, nas relações internacionais. Insistir sempre no diálogo, não é? Tentar ser ouvido para também a gente poder ouvir melhor. Então, o Papa diz que o diálogo social aponta na direção de uma nova cultura. Alguns tentam fugir dessa realidade, refugiando-se em mundos privados. E aqui vocês vão ver do que ele está falando quando ele fala dos mundos privados, tá? Já vou falar sobre isso logo mais. Enquanto outros a enfrentam com violência destrutiva. Mas entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível: o diálogo. Então, o diálogo entre as gerações, o diálogo no povo, porque somos todos povo. Tá? Então, a capacidade de dar e receber, permanecendo abertos à verdade. Gente, no último slide aqui eu faço uma referência que eu vou ler aqui para vocês, não é? O professor Glauco está aqui, ele vem das ciências sociais, estudioso, pesquisador na área de ciências da religião. Eu sou formado em teologia, mas também na área de sociologia. Quando a gente usa a categoria povo, sem mais, sem menos, dá a impressão que muitas vezes a gente está querendo encobrir uma realidade conflitiva. Não é o caso do Papa Francisco, tá? Porque já tem toda uma tradição dentro da igreja que fala sobre o que entendemos quando utilizamos a categoria povo. Num documento do Papa Pio XII, uma rádio-mensagem, melhor dizendo, ela foi feita no dia 24 de dezembro de 1944. Né? A Segunda Guerra estava terminando. Né? Havia sinais de esperança de que, aonde ainda tinha algum território marcado por esse conflito mundial, que este momento nós iríamos superar. Tá? E a grande questão que se colocava, visto que o grande problema da Segunda Guerra Mundial foram os regimes totalitários, não é? Sobretudo o fascismo e o nazismo, não é? A Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini, quando a guerra está ali para terminar, a grande questão que se colocava era a questão da democracia. Então, o Papa Pio XII fala sobre as qualidades próprias dos cidadãos que vivem em regime democrático. E aqui eu vou ler para vocês. No final vai ter a citação certinha para quem quiser ver, pesquisar, tiver interesse, não é? O Papa faz uma diferenciação entre povo e massa. E no número 14, então, dessa radiomensagem, diz o Papa Pio XII: daqui deriva uma primeira conclusão necessária com a sua consequência prática. O Estado não contém em si e não reúne mecanicamente em dado território uma aglomeração amorfa de indivíduos. Ele é e deve ser realmente a unidade orgânica e organizadora de um verdadeiro povo. Povo e multidão amorfa, ou como se costuma dizer, massa, são dois conceitos diversos. O povo vive e move-se por vida própria. A massa é de si inerte e não pode mover-se senão por um agente externo, ou seja, por alguém que a manipula, por alguém que a induz a se mexer, a fazer algo. O povo vive da plenitude da vida dos homens que o compõem,
cada um dos quais, no próprio lugar e do próprio modo, é uma pessoa consciente das próprias responsabilidades e das próprias convicções. A massa, pelo contrário, espera uma influência externa, brinquedo fácil nas mãos de quem quer que seja que jogue com seus instintos ou impressões, pronta a seguir, vez por vez, hoje esta, amanhã aquela brincadeira. Da exuberância da vida de um verdadeiro povo, a vida se difunde abundante e rica no Estado e em todos os seus órgãos, infundindo neles com vigor incessantemente renovado a consciência da própria responsabilidade e o verdadeiro sentido do bem comum. O Estado pode servir-se da força elementar da massa, habilmente manobrada e usada, nas mãos ambiciosas de um só, ou de diversos, artificialmente agrupados por tendências egoístas, o próprio Estado pode, com o apoio da massa, reduzida a não ser mais que uma simples máquina, impor o seu arbítrio à parte melhor do verdadeiro povo. Então, olha que coisa importante, não é? Que o Estado utiliza a massa para impor o seu arbítrio. Daí a importância de ser povo. Então, é esta perspectiva que está aqui presente, não é? Porque todos somos povo. Capacidade de dar e receber, permanecendo abertos à verdade. Então, muitas vezes, confunde-se o diálogo com algo muito diferente. Não é? Com aquilo que a gente vê na internet. Uma troca de opiniões exaltadas, nas redes sociais, enfim. Não passam de monólogos isso. Tá? Normalmente, isso vai avançando em um tom cada vez mais agressivo. Tá? Os monólogos não envolvem ninguém, a ponto de os seus conteúdos muitas vezes serem oportunistas e contraditórios. Então temos que construir juntos. Daí a importância, não é, do debate público. Se verdadeiramente der espaço a todos, não manipular nem ocultar informações, esse debate é um estímulo constante que permite alcançar de forma mais adequada a verdade, ou pelo menos exprimi-la melhor. Isso impede que os vários setores se instalem cômodos, autossuficientes na sua maneira de ver as coisas. Não é? Então, pensemos todos, gente. Daí a importância do diálogo, não é? Que as diferenças são criativas, criam tensão e na resolução de uma tensão está o progresso da humanidade. Não queremos que todo mundo pense da mesma forma, tá? Mas que as pessoas saibam dialogar, que haja uma predisposição para construir juntos. Então, o Papa coloca que, e isso falamos todo dia na universidade, não é? Há uma convicção que, além dos progressos científicos especializados, é necessária a comunicação interdisciplinar, uma vez que a realidade é uma só e pode ser abordada de diferentes metodologias. Não se deve ocultar o risco de um progresso científico ser considerado a única abordagem possível para se entender um aspecto da vida, da sociedade e do mundo. Então, aqui, um pouco uma linha conclusiva desse parágrafo, eu coloquei aqui uma necessidade de diálogo entre as várias ciências e um diálogo das ciências com outros conhecimentos. Não é? Conhecimento científico não é a única forma de conhecimento. Então, temos que ter clareza que nesse mundo globalizado, não é? Com os atuais meios de comunicação, a gente pode estar muito mais próximo um do outro, criar um sentido de unidade. Tá? Agora, também não podemos ser ingênuos. Os bispos da Austrália já haviam colocado: não podemos aceitar um mundo digital projetado para explorar as nossas fraquezas e trazer à tona o pior das pessoas.
Dá a impressão que quando vamos para as redes sociais, quando fazemos uso então desses meios digitais, parece que uma vez que não nos sentimos vistos, podemos falar qualquer coisa sem nenhum compromisso com a verdade, sem nos responsabilizarmos com aquilo que estamos falando. Ou seja, mostramos o nosso lado pior. Então, em uma sociedade pluralista, o diálogo deve ser meio adequado, não é? Para construirmos consenso. Falamos do diálogo que precisa ser enriquecido, iluminado por razões, por argumentos racionais, perspectivas variadas, tá? Então, buscar sempre a verdade, verdades que devem ser defendidas claramente, não é? Não ficar com medo de defendê-las. E temos que ter clareza, se estamos defendendo uma verdade, a verdade transcende o tempo nosso de vida, transcende o nosso próprio tempo, não é? Ela aponta numa direção futura, não é? Nesse sentido, a verdade está grávida de futuro. E uma verdade que temos que proclamar sempre é que todo ser humano possui uma dignidade inalienável. E isso é uma verdade que corresponde à natureza do ser humano. E isso independe de qualquer transformação cultural. Porque o dia que deixarmos o ser humano de lado, deixamos a civilização e nos aproximamos da barbárie. E na barbárie, nós estamos numa vida infra-humana. Então, para fomentar essa cultura do encontro, temos que pensar o estilo de vida que leve em conta a opinião de todos, formando um poliedro, que representa uma sociedade onde as diferenças convivem, que elas integram-se, se respeitam. Temos que ter clareza que a gente aprende com todos os seres humanos. Então, temos que incluir as pessoas da periferia, que pela sua vida, por sua realidade, não é, dão sempre um testemunho muito importante de como construir essa nova cultura, essa solidariedade, tá? Então, eles veem aspectos que os grupos dominantes, que os centros de poder não veem. Então, recomeçar a partir da verdade. Gente, eu vou acelerar um pouquinho aqui, para não deixar o Glauco sem fala e deixar vocês sem respostas. A verdade é uma companheira inseparável da justiça e da misericórdia. Se por um lado são essenciais as três todas juntas para construir a paz, por outro, cada uma delas impede que as restantes sejam adulteradas, ou seja, se uma está ligada à outra. Para isso, tem gente muitas vezes que quer ocultar o que ocorreu no passado. Não. No Brasil teve ditadura militar. No Brasil, por exemplo, tivemos torturas, tivemos mortes por ditadura. Na Argentina são 30 mil desaparecidos políticos. No Chile, 5 mil. Não é? Então, a verdade é contar às famílias dilaceradas pela dor o que aconteceu aos seus parentes desaparecidos. Não é? É confessar o que aconteceu aos menores recrutados pelos agentes da violência. É reconhecer o sofrimento das mulheres vítimas de violência e dos abusos. Não é? Cada ato de violência cometido contra um ser humano é uma ferida na carne da humanidade. Cada morte violenta diminui-nos como pessoa, torna-nos pior do que somos. Então, aqueles que pretendem pacificar uma sociedade não devem esquecer que a desigualdade e a falta de desenvolvimento humano integral impede que se gere a paz. A paz é fruto da justiça.
Na verdade, sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão e de guerra encontrarão um terreno fértil que mais cedo ou mais tarde há de provocar a explosão. Daí, muita gente fala, ali tem um grupo que é violento e tal, mas não olha para a situação de desigualdade, de exclusão a que grandes grupos humanos são submetidos. Então, quando falamos de diálogo, a gente sabe que é necessário o perdão, mas não um perdão que renuncie às perdas de direitos, tá? Não um perdão que, diante de um corrupto, um criminoso, a gente simplesmente coloca uma pedra em cima. Não. Somos chamados a amar a todos sem exceção. Mas amar um opressor não significa consentir que ele continue a ser um opressor, nem levá-lo a pensar que é aceitável aquilo que ele faz. Ao contrário, amá-lo corretamente é procurar de várias maneiras que ele deixe de oprimir, é tirar-lhe o poder que não sabe usar e que o desfigura também como ser humano. Então, quem sofre injustiças tem de defender vigorosamente seus direitos, os direitos de sua família, precisamente porque deve guardar a dignidade que lhes foi dada, uma dignidade que Deus ama. Então, o perdão não implica esquecimento. Aqueles que perdoam de verdade não esquecem, mas renunciam a deixar-se dominar pela mesma força destruidora que os lesou. E por último, e aqui abreviando, o Papa coloca que as religiões têm que estar a serviço da fraternidade. Tá? E aqui ele fala que muitas vezes o fundamentalismo religioso é que, de alguma forma, nos impede de fazer das diversas religiões instituições que dialogam. Tá? E ele diz: se a gente olhar o mais profundo das religiões, das suas tradições, a paz está inscrita lá. E aqui ele vai na mesma linha, tá, gente? Que o religioso deve ser o mediador, não o intermediário que lucra numa postura que ele supostamente diz que é diálogo. Não. O mediador, ao contrário, nada reserva para si. Ele vai se consumir na construção dessa nova arquitetura de sociedade. Aqui, gente, é só a fundamentação que eu estou dando aqui para quem quiser depois, do documento do Pio XII que aqui eu li, tá bom? E eu paro aqui. Agradecimentos especiais à professora Lúcia, ao professor Donizete, meu conterrâneo, pirassununguense, tá? Obrigadão aí pelo Glauco. E o Marcelo, obrigado também. E o Gabriel aí pela coordenação dos trabalhos. Devolvo a palavra. Muito obrigado, Márcio. Então, eu vou fazer algumas considerações a partir da fala do Márcio, também de antemão agradecendo, além da professora Lúcia, né, de quem eu já tinha falado, do Marcelo, também ao Gabriel pelo suporte aqui que está nos dando, me permitiu entrar no ambiente aqui, e ao Donizete, né, eu não sabia que era pirassununguense, Márcio, fiquei sabendo agora. É... Muito bom. Então, um grande abraço a ele também. Bom, gente, assim, deixa eu só colocar para carregar a bateria aqui. Bem agora, resolveu acabar a bateria. Pronto, já coloquei. Márcio fez aqui, né, exerceu o poder de síntese ao máximo, né, porque são 97 páginas, documento, pelo menos a versão em PDF, que o Márcio consegue aqui nos trazer o substrato dela, né, chega ao coração do documento e consegue trazer para nós todos os pontos, praticamente, que o documento, sobre os quais o documento trata, né? E com
não só na sua abrangência, mas com a profundidade também devida, né? Então, eu vou aqui, na verdade, a título de fomento ao debate, né, pensar dois elementos do documento, e não contemplo de maneira alguma toda essa amplitude que o Márcio nos traz, mas em diálogo com ele eu vou então pedir licença para pensar, né, para trazer dois elementos que estão no documento, né? E lembrando também, gente, já estou recebendo aqui algumas questões que a professora Lúcia está me passando, mas que as pessoas que estão interessadas em fazer questões, né, colocações, por favor, enviem para esse telefone, para esse WhatsApp institucional que está marcado na frente do nome do Márcio, do Marcelo, tá bom? E acho que do meu também, né? Bom, então, essa sessão, vamos assim dizer, desse debate mais abrangente, que se desdobra em três momentos a respeito da Fratelli Tutti, ela é sobre a arquitetura do mundo e das relações humanas, né? Agora, há uma seção dentro do documento, né, chamada Arquitetura e o Artesanato da Paz, sobre a qual o Márcio falou, né? E trouxe aí o que se liga à ideia de amorosidade, né? Tá tratado com o termo amor mesmo ali, a ideia de amizade, né? E desse projeto mesmo do que pode ser o mundo, né? Que não tem sido, lamentavelmente que não tem sido, mas do que pode ser. E eu faço aqui duas, então, observações, né? Que eu acho que são importantes tanto quanto tudo, mas que eu acho que vale provocar, não é? Para a nossa reflexão. A primeira delas é a respeito dos conflitos gerados por um contexto de guerra, vamos assim dizer, lamentavelmente, né? E que assume um discurso de conotação também teológica, não é? E o outro elemento no qual nós estamos mergulhados no mundo hoje e no Brasil. E um outro elemento é o elemento da consciência histórica, né? E aqui eu imagino que esteja falando mais para jovens, né, do que para pessoas da minha idade para diante. Então, eu acho que vale a pena tocar nisso, né? A questão da consciência histórica, né? Se nós estamos num momento de construção da consciência histórica ou se parece que nós estamos no fim dela. Inclusive uma sessão na Fratelli Tutti chamada O Fim da Consciência Histórica. Não porque o Papa Francisco acha que ela acabou, mas que está provocando para, né, a reflexão sobre a crise da consciência histórica. E aí, então, falando da primeira, eu vou partir de um ponto, né, que aconteceu recentemente, são 2, 3 dias atrás, um deputado estadual daqui de São Paulo, né, do PSL, chamado Frederico Dávila, resolve atacar, não é, a CNBB de maneira muito rasteira, né, muito pesada e rasteira, né, e o arcebispo que faz a missa, né, enfim, né, no dia da Nossa Senhora da Aparecida, e que fala sobre, né, a pátria amada e não armada, né? Ora, Fratelli Tutti fala de amor o tempo todo. E logo no começo da Fratelli Tutti, a gente se depara justamente com o relato que o Papa Francisco faz da ida de São Francisco de Assis a, até o sultão, deixa-me ver aqui se eu consigo, Malik al-Kamil, do Egito, né? Em que São Francisco de Assis, né, numa viagem, num momento histórico marcado pelas cruzadas, né, demonstra ainda mais grandeza do amor que queria viver, desejoso de abraçar a todos, né? A fidelidade a Deus, né, ao seu Senhor, né,
né? Era proporcional ao amor que nutria pelos irmãos e irmãs. E sem ignorar as dificuldades e perigos, São Francisco foi ao encontro do sultão com a mesma atitude que pedia aos seus discípulos, sem negar a própria identidade, né? Quando estiverdes entre sarracenos e outros infiéis, não façais legítimos nem contendas, mas sede submissos a toda criatura humana por amor de Deus. Então, no contexto de então, era um pedido extraordinário, vai dizer o Papa Francisco. É impressionante que há 800 anos, Francisco de Assis recomenda evitar toda forma de agressão ou contenda e também viver uma submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não partilhasse a sua fé. Então, essa é uma questão que eu quero ressaltar, né? Porque nós vivemos hoje uma espécie de contexto de guerra espiritual, né? Nós estamos em 2021, na pós-modernidade, vendo, não é, a reprodução de uma guerra santa, não é, simbólica, mas também efetiva, também prática, porque ela incide sobre os corpos das pessoas, especialmente das pessoas fragilizadas, né? Das pessoas que não estão incluídas no mundo da cidadania, né? Ou no mundo da possibilidade de exercício da cidadania, como o Márcio disse aqui agora. E isso se dá, por exemplo, não é? Nós temos N lamentáveis exemplos, né, disso para falar recentemente do Brasil, de como foi tratada a pandemia, tem sido tratada a pandemia, agora de como tem sido tratada a questão da inflação, pessoas tendo que comer osso, não é? Para ter algum valor proteico naquilo que comem, comprar osso, porque não conseguem comprar carne, não é? Isso é muito grave, isso é muito sério, não é? E isso vai, então, vamos assim, ganha um discurso teológico, de caráter teológico, né? De uma espécie de uma guerra santa. Existe o bem contra o mal, né? O mal é aquilo que a gente identifica, não é? Como a corrupção, o bem somos nós que não somos corruptos, né? E tudo aquilo que fala pelo social se associa ao corrupto, uma coisa maluca. Tudo que fala pela ciência se associa ao corrupto, uma coisa maluca, não é? Então, nós estamos vivendo um tempo histórico bastante difícil. E aqui eu quero rapidamente ler, então, dois trechos, né, que eu acabei achurando aqui, né, que estão na página 5, né, é logo no começo mesmo do documento, em que o Papa Francisco diz o seguinte: que significado tem hoje palavras como democracia, liberdade, justiça e unidade? Foram manipuladas e desfiguradas para utilizá-las como instrumento de domínio, como títulos vazios de conteúdo que podem servir para justificar qualquer ação. A melhor maneira de dominar e avançar sem entraves é semear o desânimo e despertar uma desconfiança constante. Olha lá, né? A gente está sempre desconfiando das instituições, então, agora. A gente está sempre desconfiando da ciência, está sempre desconfiando do conhecimento, está sempre desconfiando da CNBB, por exemplo, né? Mesmo disfarçada por detrás da defesa de alguns valores. Usa-se hoje em muitos países o mecanismo político de exasperar, exacerbar e polarizar. Com várias modalidades, nega-se a outros o direito de existir e pensar, e para isso recorre-se à estratégia de ridicularizar os outros, insinuar suspeitas sobre eles e reprimi-los. Tem uma parte sobre fake news lá, né, no documento. Não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade fica empobrecida e acaba reduzida à prepotência do mais forte. Desta forma, a política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum, limitando-se a receitas efêmeras de marketing, cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro. Olha a teoria do inimigo aí, né? O outro tem que ser destruído, tá certo? Quem é esse outro? É meu inimigo, né? Há uma certa teologia do domínio, né?
cuja teodiceia, não é? É a luta do Deus bom, justo, contra o mal, o demônio, e esse outro é o demônio, tem que ser destruído. Só que quem é esse outro? Não tem aqui a possibilidade de diálogo no espaço público, né? O que existe aqui é uma contenda, é uma disputa, né? É uma disputa nutrida não pelo amor, como quer o documento, mas pelo ódio, lamentavelmente, né? Então, nós estamos falando uma outra linguagem, né? Falar no caminho de uma outra cultura, de um diálogo, né? E amizade social de uma nova cultura, tá certo? E aqui, para encerrar a minha fala, porque eu não quero me estender para não tomar tanto tempo, né, para poder fazer as perguntas, né, tratar um pouquinho do fim da consciência histórica, porque eu acho que isso para vocês, especialmente pessoas jovens, é muito importante a gente atentar para isso, né? Olha só o que o Papa Francisco escreve, no número 13, né, do documento. Pelo mesmo motivo, favorece também uma perda de sentido, do sentido da história que desgraça ainda mais. Desculpa, desagrega, perdão, ainda mais. Nota-se a penetração cultural de uma espécie de desconstrucionismo em que a liberdade humana pretende construir tudo a partir do zero. De pé deixa apenas a necessidade de consumir sem limites e a acentuação de muitas formas de individualismo sem conteúdo. Nesse contexto, colocava-se um conselho o que dei aos jovens. Aqui aspas, né? Ele está reproduzindo um conselho que ele já deu aos jovens em outro momento. Se uma pessoa vos fizer uma proposta dizendo para ignorardes a história, não aproveitardes da experiência dos mais velhos, desprezardes todo o passado, olhando apenas para o futuro que essa pessoa vos oferece, não será uma forma fácil de vos atrair para a sua proposta, a fim de fazer-lhes apenas o que ela diz? Aquela pessoa precisa de vós vazios, desenraizados, desconfiados de tudo, para vos fiardes apenas nas suas promessas e vos submeterdes aos seus planos. Assim procedem as ideologias de variadas cores, que destroem ou desconstroem tudo o que for diferente, podendo assim reinar sem oposições. Para isso, precisam de jovens que desprezem a história, rejeitem a riqueza espiritual e humana que se foi transmitindo através das gerações, ignorem tudo quanto os precedeu. E lá na frente, para encerrar, tá? Lá na frente, no número 75, que está na página 20 do PDF que vocês podem baixar da internet, ele está falando sobre a crença de que não é mais possível, de que não é possível fazer mais nada. A crença, não é, de que não é possível mais ter esperança. E claro que isso é justamente estar a serviço daquelas pessoas que querem justamente que não haja movimento social, né? Que os pobres não ocupem o espaço, tá certo? Social, não é? Que lhes é de direito, tá certo? Que o Estado tem o dever de lhes garantir, né? Que a sociedade tem o dever de lhes garantir. Enfim, então eu acho que isso é muito importante, gente, porque hoje nós vivemos uma ideologia, essa fetichização, né, do mercado, sobre a qual o Márcio também falou, não é, sobre a impressão do neoliberalismo, nós vivemos a ideia de que, bom, o que é que se oferece aos jovens, né? O seu reino, né? Tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, né? Ao mesmo tempo, os jovens sentem na carne que tudo é muito difícil, né? Que são vigiados, que são controlados o tempo todo, né? Que foram proletarizados, né? Todas as profissões foram proletarizadas, mas ao mesmo tempo, né? Uma esquizofrenia do mercado, né? Se quer oferecer mundos e fundos, né? Muito rapidamente, desde que você se esqueça da sua história, desde que você não faça política, né?
Então, é um pouco por aí, né, que eu gostaria de trazer a reflexão, tá certo? Encerro por aqui, porque acho que já falei demais. E gostaria, então, agora de começar a ler, viu, Márcio, as perguntas que me chegaram. Uma pergunta, né, professor Márcio, na sua visão, qual a contribuição, responsabilidade dos currículos acadêmicos no enfrentamento da injustiça social? Bom, aí há uma segunda questão, né? Muito importante, achei máxima essa pergunta. Há uma outra questão, né? Como inserir o diálogo como opção sempre possível em meio a uma sociedade unidimensional tecnocrática, né? Deve ter lido Weber também, né? A pessoa que fez. Depois a terceira pergunta, né? Mais uma. A verdade passa pelos sujeitos que olham de frente para a realidade. Na cultura do negacionismo, como recuperá-la? Bom, gostei demais das três perguntas, viu? Puxa, Estão feitas aqui, Márcio. Se vierem mais, eu estou aqui à disposição para ler. bom, bom, Glauco, gostei muito da sua fala também, as suas observações. As perguntas, nossa, fantásticas. Eu acho que eu vou responder cada pergunta em meia hora. Então se prepare que na próxima hora e meia nós estaremos juntos. Estou brincando, eu tenho aula também às 19h20, viu, gente? Gente, para mim, se a gente pensar que a PUC é uma universidade católica e esse documento é do Papa Francisco, eu acho que para todas as universidades, a questão do currículo é algo de fundamental importância. Não é? A questão política da educação passa pelo currículo, não é? Não só pela grade de disciplinas, mas um projeto pedagógico, que na verdade é um projeto político-pedagógico que orienta o perfil do profissional que nós queremos formar. Não é? Não tenha dúvida, não sei quem fez essa maravilhosa pergunta, que o currículo é absolutamente fundamental. Como é que a gente quer, na verdade, é, educar, formar pessoas para enfrentar os grandes problemas que o mundo nos coloca, se o nosso currículo refletir apenas uma mentalidade tecnocrática? Não é? Se nosso currículo estiver completamente alheio aos grandes problemas que nós estamos vivenciando, se o nosso currículo quiser só formar um técnico para trabalhar nesta área do conhecimento, naquela, assim por diante. É absolutamente fundamental, quando eu leio um documento como este, a gente ter clareza que as ciências podem e devem nos ajudar muito a formar uma consciência crítica, não é? Mas também não somos inocentes, não é? A gente fala que a ciência tem um lado da sua aquilo que chamamos na sociologia da razão emancipatória, não é? Mas também tem a razão instrumental. Por isso que nós temos que pensar criticamente o nosso próprio fazer dentro da universidade, ver se nós vamos contribuir para que o conhecimento científico seja ferramenta para que aqueles que estão no poder perpetuem o seu domínio e continuem excluindo, né? E, portanto, continuem matando pessoas, ou as ciências vão estar a serviço da emancipação do ser humano. Né? Essa é uma discussão que deve perpassar o currículo. O que é que nós estamos estudando? Né? Para que é que serve isso? Nós vamos ajudar a quem? Qual a finalidade? Não é? Sem fazer questões básicas como esta, não é? A gente pode pensar que o currículo se trata apenas de uma construção técnica, quando na verdade é uma construção humana, para pensarmos os grandes problemas que enfrentamos cotidianamente. Uma educação que não seja capaz de pensar os problemas que vivenciamos, ela não serve absolutamente para nada. É instrumento de formação de massa, não de povo, de consciência crítica, aquilo que nós falamos lá.
Então é absolutamente fundamental. E isso vale lá para a medicina, vale aqui para a economia, vale lá para as ciências sociais, vale para o direito, vale para a psicologia, vale para o jornalismo, não é? Para todas as áreas. E se você se perguntasse, mas nas áreas, por exemplo, de exatas, se a gente não tiver uma consciência crítica, não é? Para pensarmos o nosso fazer profissional como engenheiros, não é praticamente vender a alma para o diabo. Nós temos que saber, sim, o que estamos produzindo. Não é? Num país que se desperdiça, por exemplo, 30% dos materiais da construção civil e uma enormidade de pessoas sem casa. Não é? Que eu podia aproveitar materiais diferenciados para fazer casa para todo mundo. Não é? Ao invés de pensar nos grandes projetos, nas grandes mansões, eu poderia estar pensando em casas populares para que se viva com dignidade. Na casa popular, para se fazer uma espécie de pombal semelhante que homogeneiza e, de alguma maneira, rebaixa o ser humano, mas que permita a ele se sentir feliz em estar ocupando um espaço como dele, lugar de vivência. Então, acho que o currículo é uma discussão importante. Eu acho que essa discussão eu ficaria assim uma boa parte da noite fazendo. A segunda coisa, a questão do diálogo, como inseri-lo, né, numa sociedade altamente tecnocrática. É difícil mesmo, né? Porque eu acho que vivemos uma sociedade de monólogos, não é? Enquanto o outro fala, eu já vou pensando em quais argumentos eu vou utilizar para destruir o argumento do outro. Eu não escuto o que o outro está dizendo. Eu já estou pensando em desmontar o que o outro fala, tá? E aí a gente tem que deixar de ser ingênuo, gente, não é? Em que sentido eu falo? Se nós vivemos uma sociedade tecnocrática, como bem colocou aqui nessa pergunta, não é? Como inserir essa questão do diálogo nessa sociedade tecnocrática? Nós temos que saber assim, a tecnocracia está a serviço de algum grupo da sociedade. Agora tem que fazer a pergunta: a quem eu quero servir? Não é? Daí conversávamos, né, Marcelo, lá na medicina, da importância das disciplinas de humanas lá dentro para discutir. Né? O médico não cuida da doença, ele cuida da saúde, cuida do ser humano, não é? É muito diferente ser médico para cuidar do doente. Ele cuida do ser humano que fica doente em determinadas circunstâncias, que tem uma história por trás da doença, não é? Então, uma pessoa que é formada, não é, num mundo ou numa universidade tecnocrática, num mundo que caminha nessa ilusão de que a tecnologia vai solucionar todos os nossos problemas e tem pouca sensibilidade para com o outro ser humano, é uma pessoa que não está querendo dialogar, não é? E nós temos que partir de um outro ponto de vista, não é? É exatamente como acolher o outro, como entender o que o outro está tentando me comunicar, que não é tarefa fácil. Eu sempre gostei muito de uma frase do Rubem Alves, não é? Rubem Alves falava o seguinte: a gente muitas vezes se preocupou, inclusive, em fazer um curso de oratória, de como falar, não é? De como convencer o outro. Ele falava: o mundo de hoje precisa de um curso de escutatória. A gente não está disposto a ouvir o que o outro tem a nos dizer. Né? Entender o ponto de vista do outro. Se cada um dá um passinho, a gente pode ver que a gente pode se tornar melhor. Não é? E não significa que, para entender o que o Glauco está falando, que eu tenho que abrir mão de tudo o que eu acredito. Mas eu descubro naquilo que o Glauco está dizendo coisas que são importantes, que dialogam com o meu ponto de vista, e certamente ele vai fazer essa construção também do lado dele. E vamos fazer aquilo que o Papa Francisco fala de uma sociedade montada a partir de um poliedro, onde a gente não renega as convicções pessoais, mas vê como é que a gente pode caminhar juntos. Quando a gente fala de diálogo entre as religiões, não significa que cada religião vai ter que abrir mão das suas crenças, mas saber exatamente aquilo que elas têm em comum e o que elas podem construir juntas, não é? A partir dali. Não é?
A questão da verdade, uma cultura negacionista aqui, nós temos uma questão séria, né, gente? Porque na cultura negacionista está explícito, não é? E para muita gente que está numa posição um pouquinho mais, diria, mais ingênua, talvez esteja implícito, mas o negacionismo está sempre a recusa ao diálogo. Porque eu nego tudo o que o outro acredita para dizer que só o meu ponto de vista está correto. Gente, isso é a base do fundamentalismo. O fundamentalista acredita ser possuidor de uma verdade e o seu interlocutor não é alguém a quem ele quer ouvir, mas o seu interlocutor é alguém a quem ele quer converter. Então, o que me interessa? Negar aquilo que o outro afirma para dizer que você acredita não é importante. O que você acredita é falso. Tá? Então, abandone todas as suas crenças. Venha até mim que eu lhe ensino a verdade. Por trás dessa postura fundamentalista está uma arrogância humana tremenda. Não é? E esta arrogância humana tremenda levou a muitas dissensões, a muitas guerras que os historiadores já colocaram a público, que a gente pôde estudar, conhecer. Não é? É o contrário da cultura do diálogo. Então, eu acho que nessa questão do negacionismo está a ausência de uma atitude daquele que procura o diálogo e a verdade. Eu acho que é isso, gente. Também poderia aprofundar mais, mas dado o tempo, eu acho que estamos aí 7 horas e 16 minutos. Mas se ainda tiver alguma coisa que alguém tiver alguma dúvida que puder responder, enfim. Muito bom, Márcio, agradeço muito. A Lúcia não me mandou mais nenhuma pergunta, então agradeço, Lúcia, mais uma vez, né, por ter me remetido as perguntas e passo então agora a palavra ao Marcelo, tá bom? Muito obrigado. Não há de quê. Um abraço a todos e a todas. Abração, Agradeço, Cláudio. professor Márcio. Agradeço então ao professor Márcio, nosso palestrante, pela excelente palestra de hoje. A professor Glauco, que mediou esse evento, e a todos que acompanharam hoje o nosso webinar. Muito obrigado pela presença. Gostaria de lembrar que a gravação do nosso encontro de hoje vai estar disponível no canal do YouTube da PUC Campinas. E também de fazer o convite para o nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira, no dia 25, com o tema O Cuidado da Fé pela Dimensão Social da Existência Humana. A gente espera que todos que estão aqui hoje possam estar com a gente aí na semana que vem. E mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. Grande abraço, Glauco, grande abraço, Marcelo, Gabriel, um abraço a todos os alunos, alunas. Lúcia, grande abraço. Muito obrigado, gente. Um grande abraço também, boa semana. Obrigado igualmente.